Olá, a nossa jornada segue e essa ideia da jornada da alma veio por entender os arcanos maiores do tarô como forças do nosso inconsciente, da nossa psique, que falam dessa jornada que nossa alma percorre em direção a si mesma, desde o arcano maior, o louco, o zero absoluto, o ventre cósmico, até o arcano maior, o mundo, que é a completude, que na alquimia seria a conjunktio, a integração das nossas forças que não são necessariamente opostas, embora pareçam, mas complementares e que se buscam incessantemente para a totalidade do ser, pois em última análise existe somente o um. A ideia aqui é que normalmente buscamos o tarô para responder às nossas perguntas, às nossas questões. Mas aqui nós invertemos essa lógica. E se os arcanos nos fizessem as perguntas? O que descobriríamos sobre nós mesmos e sobre as forças luminosas e sombrias que nos habitam? A cada dia eu trarei um arcano e as possíveis perguntas que ele nos faria, e a partir delas você pode perceber quais outras perguntas podem surgir em você a partir da sua própria vivência e experiência. As perguntas que eu trago aqui são sugestões para instigar você a ficar cada vez mais curioso, cada vez mais curiosa sobre si, porque fazer perguntas é uma forma muito importante de conhecimento, de autoconhecimento, de não se conformar com o que está posto e de buscar cada vez mais. Na Grécia Antiga, Sócrates usava esse método de fazer perguntas para chegar o mais perto possível daquilo que pode ou poderia vir a ser a verdade. E eu também vejo as perguntas como uma forma de nos relacionar conosco e com os nossos conteúdos e, de fato, conhecer e acessar as nossas verdades. Então, depois dessa introdução que eu trago aqui todos os dias, antes de cada arcano, hoje eu trago o temido arcano maior, a Torre, e as perguntas pertinentes a este arcano. Então você já sabe. Pega o seu café, o seu chá, o seu suco, fica bem confortável aí na sua poltrona, na sua cadeira, na sua cama, não sei se você está dirigindo no trânsito, ou então o clássico que eu adoro e sempre vou trazer, porque para mim é um momento assim de iluminação, que é lavar a louça, vamos lavar uma louça junto. E refletir também um pouco. E eu aconselho você a ir ouvindo e pausando, se for possível, para perceber o que vem, o que surge após cada pergunta. Enfim, ouça este áudio quantas vezes julgar necessário. Vamos embarcar então rumo a nós mesmos na jornada da alma. E chegamos a um dos arcanos que, junto com o diabo, seu antecessor, é dos mais temidos, porém, ironicamente, são os meus preferidos porque eu acredito que são arcanos reveladores. Então vamos falar dela, a temida Torre, aquela que faz o ego tremer nas bases. Mas assim, se o que foi erguido tiver bases fundamentadas e sólidas, não há com que se preocupar, pois ela vai desmontar somente o que não é real. Depois do diabo, que revela as prisões escolhidas por nós mesmos, a Torre vem para derrubar aquilo que já não se sustenta, e não por crueldade, mas por verdade. A Torre não pergunta se você quer mudar. Ela pergunta o que em você ainda continua de pé porque não foi confrontado. A Torre é a ruptura necessária, a queda das falsas estruturas, a verdade que não pode mais ser adiada, o colapso do ego inflado,
a libertação forçada daquilo que é ilusório, a crise iniciática, o momento em que a vida diz: assim não dá mais. E como símbolos clássicos, a torre traz a própria torre em si, que simboliza estruturas mentais rígidas, crenças absolutas, identidades construídas no medo, o poder baseado no controle. Ela é alta, sólida, mas desconectada da verdade. O raio que vem do alto não vem da vontade humana. Ele representa a verdade súbita, a consciência que irrompe, a intervenção do real. É aquele choque que desperta. Outro símbolo é a coroa caindo, um elemento fundamental que simboliza o ego, orgulho, as falsas certezas, a autoridade. Com esse símbolo, este arcano mostra que o que não é verdadeiro não pode ser sustentado para sempre. E as figuras caindo são outro símbolo interessante. Elas não caem porque são fracas, mas porque estavam presas a uma estrutura falsa. Elas representam identidades, papéis sociais, máscaras, defesas psíquicas. O fogo aqui é purificador. Ele simboliza a queima das ilusões, dos auto-enganos, das narrativas falsas, para abrir espaço para algo mais real. O elemento que a torre vibra é o fogo elétrico e o ar súbito, que governa as revelações, os choques, as quebras, verdades incontornáveis, as crises que libertam. É a energia do despertar abrupto. Em sua faceta luminosa, a torre é a libertação, clareza radical, a humildade verdadeira, a reconstrução consciente, alinhamento com a verdade. Aqui, a queda, na verdade, é cura. Já em sua faceta sombria, elas são as crises repetidas, colapsos sucessivos, sensação de injustiça, raiva da vida, apego ao que já morreu. Aqui, a queda vira um sofrimento prolongado. E o arquétipo da torre no inconsciente coletivo carrega o medo da perda, o trauma de rupturas, quedas de sistemas, colapsos sociais e pessoais, o fim das narrativas antigas. Por isso ela assusta tanto. Ela toca o ponto onde dizemos: ah, mas sempre foi assim, né? Então, com tudo isso em mente, com esta brevíssima pincelada sobre este arcano maior e as suas potencialidades, tudo aquilo que este arcano traz e representa e todas essas forças, eu imagino que se a torre nos fizesse perguntas em sua faceta luminosa, seriam as seguintes perguntas: o que precisa cair para que você seja mais verdadeiro consigo? Que verdade você já percebe, mas evita encarar? Onde a sua queda pode ser, na verdade, um alívio? O que em você quer ser reconstruído com mais autenticidade? Que estrutura você manteria se não tivesse medo de perder tudo? Quem você é quando as máscaras caem? Então estas são algumas perguntas que eu imagino que este arcano nos traria em sua faceta luminosa. Agora, em sua faceta sombria, eu imagino que a torre nos confrontaria da seguinte forma:
o que em você insiste em sustentar, mesmo sabendo que já ruiu por dentro? Que mentira você conta a si mesmo para manter tudo em pé? O que você teme perder se a verdade vier à tona? Onde você confunde segurança com rigidez? Que parte do seu ego você protege para não sentir vulnerabilidade? Se tudo desmoronasse hoje, o que restaria é realmente seu? E a pergunta mãe da torre: você prefere a verdade que liberta ou a ilusão que parece segura? Então, eu imagino que estas seriam algumas das perguntas que este arcano nos traria, tanto em sua faceta luminosa quanto sombria, para nos confrontar, para que possamos olhar, ver e perceber em que momento nós estamos da nossa caminhada, da nossa jornada, o que nós estamos ainda mantendo que já pode ser liberado, que torre que nós estamos segurando que precisa, na verdade, vir abaixo porque já não faz mais o menor sentido, e o quanto de alívio é possível ter ao deixar que esta queda aconteça, né? Porque quanto mais rápido você permite que esta queda aconteça, mais rápido também você se reconstrói após esta queda, né? Porque aí isso vem a partir de um lugar de consciência, o que deixa as coisas muito mais claras e lúcidas. Então eu acredito que é um arcano bastante interessante para a gente observar, para a gente perceber. E como eu sempre trago aqui, eu gosto de fazer essas gravações ao ar livre, com a vida acontecendo ao redor. Então você pode estar ouvindo o galo cantando e ele anuncia o novo, né, o novo dia, né, o rompimento desse novo dia, né, que é muito importante. Então é bastante simbólico também. Então anote as suas impressões, os seus sentimentos, emoções, as sensações, as respostas que surgem, acolhendo tudo que te chega, exatamente como você faria com um amigo, porque é. E no caso, o amigo é você mesmo. Então não tem certo ou errado, apenas a sua honestidade, sem a qual não poderá conhecer-se de verdade. E aqui abaixo na descrição do vídeo, eu deixo o link com uma música para a gente complementar esse trabalho dessa forma artística, divina, sublime, para deixar mais gostoso, para deixar tudo mais fluido, com esta divindade que nos foi deixada, que é a arte, que é a música. E nos vemos no próximo caminho para nos reconstruirmos depois desta queda tão importante, necessária, reveladora e curativa. Seguimos juntos nessa jornada. Planeta Terra, século 21.